Fala galera, eu sou o Edson Gabriel e eu tô aqui para falar sobre o meia Ramon Rick, jogador que vem pedindo espaço nessa equipe titular do Vasco da Gama e principalmente depois do jogo que fez contra o Vitória, isso acaba ficando cada vez mais acentuado pela baita partida que fez o Ramon Rick, ele que foi um dos principais destaques da equipe do Vasco da Gama no confronto, mas é um jogador que, como eu falei aqui, vem pedindo esse espaço, é um jogador que jogos atrás, alguns dos jogos mais recentes da equipe do Vasco não teve uma boa performance, oscilou bastante, começou bem, depois caiu de rendimento. Os dois primeiros jogos do Ramon Rick foram jogos bem interessantes, depois ele teve um recorte ali de maior instabilidade e voltou a atuar em bom nível, um jogador que inclusive chegou a ser escalado, atuando mais como um meio atacante, porque o Pedro Emanuel, técnico do Vasco, entendeu que é um jogador que tem esse poder maior também na construção, ele consegue criar jogadas, consegue também ter um passe diferente, uma pisada na área diferente, por isso foi testado também nessa função. E é um jogador que neste momento, pelo menos para mim, anda a passos largos à frente do Tietê nessa disputa por titularidade. E olha que o Tietê melhorou em alguns dos últimos jogos, mas voltou a ter uma estabilidade maior, um recorte mais recente dos últimos três jogos pelo menos. Mas o Ramon Rick, no auge dos seus 18 anos apenas, é um jogador que entrega muito mais intensidade, é um jogador que entrega pisada na área, tem uma finalização melhor do que o Tietê, que nesse sentido vem pecando e muito, ou finalizando muito por cima da meta, ou finalizando torto, ou finalizando muito fraco. Então ele tem essa dificuldade, ou passou a ter pelo menos essa dificuldade cada vez maior no quesito finalização, no quesito intensidade, no quesito pisada na área de maneira mais concreta, jogo associativo, tudo que o Ramon Rick vem entregando de maneira mais concreta a equipe do Vasco da Gama. E acho que nesse momento é o jogador que deve ser titular nos jogos mais importantes da equipe Cruz Maltina. E claro, quando for necessário, ir revezando com o próprio Tietê ou com outro jogador em questão. Falando sobre o que foi a partida do Ramon Rick no jogo contra o Vitória, ele já nessa primeira imagem que eu vou deixar aqui, construiu uma boa jogada pela esquerda no jogo associativo, aparecendo para dar opção de passe, depois encontrando um ótimo passe para a infiltração do Lucas Piton, que na jogada por pouco não conseguiu ter um êxito maior, não conseguiu até abrir o placar para a equipe do Vasco, mas chegou bem ali a marcação da equipe do Vitória e interceptou a finalização ou passe. Nessa outra jogada, o Ramon Rick mais uma vez chegou no meio campo, preenchendo o espaço e aparecendo em mais uma participação de jogada mais associada, numa associação pela esquerda, e ficando mais na sobra quando o Vasco realmente adiantou mais as linhas, quando o Vasco subiu com o Lucas Piton, aí ele ficou um pouco mais contido, preenchendo o espaço, até para o Vasco ter esse homem na sobra, e ele com a agilidade que tem, com essa velocidade para recompor de maneira mais concreta, acabar interceptando o passe ou bloqueando a linha de passe. Essa outra jogada ele apareceu realizando uma outra associação, só que mais ofensiva, como um meia-direita mesmo de fato. O Ramon Rick demonstrou nesse jogo que ele pode ser um meia-direita, ele pode ser um meia-central e ele pode também ser um meia-atacante. Então, o Pedro Emanuel enxergou isso no atleta, claro, através dos treinamentos, do conhecimento maior em relação ao jogador, e por isso já colocou o Ramon Rick em funções diferentes, porque é um jogador extremamente versátil. Então nessa jogada ele apareceu realizando essa associação no setor direito do campo, já com a equipe mais próxima e agrupada. Uma das grandes virtudes da equipe do Vasco tem sido isso. É uma equipe que é aproximada, que é compacta, mas ao mesmo tempo não é uma equipe espaçada em campo, ou que ficam boa parte dos jogadores em apenas um setor do campo, que foi o que o Vitória fez em muitos momentos no jogo. Era uma equipe que ficava muito agrupada em um dos setores do campo, setor esquerdo ou direito, e quando perdia essa posse, o Vasco retomava e conseguia encaixar um passe ou um lançamento, ficava a equipe do Vitória ali toda exposta.
E o Vasco nessa jogada conseguiu fazer isso. Em muitos outros momentos agrupou a equipe, jogadores bem próximos um do outro, mas cada um com uma função. Então o Ramon Rick nessa jogada por si só ficou ali encarregado de iniciar toda a construção da jogada pela direita e foi muito efetivo, não só nesse momento do jogo como em outros momentos também. Essa jogada que ele abriu o jogo na direita mais uma vez, só que aparecendo nesse aspecto como um meia central, de fato, um meia central mais ofensivo e não aquele meia central um pouco mais combativo. Então ele realizou esse viés de meia central com uma pitada de meia atacante, de fato, construindo a jogada por dentro. Essa outra jogada em que ele apareceu buscando o jogo, ele realizou um passe de primeira fugindo da pressão da equipe do Vitória. Então a maneira que ele encontrou foi uma maneira muito inteligente para sair dessa pressão da equipe do Vitória. E automaticamente ele fez um passe de primeira no setor direito do campo, já deu essa opção na sequência da jogada como um meia central, buscando o jogo já para tentar reorganizar a equipe do Vasco, ou organizar e construir alguma jogada na sequência do lance. Nessa outra jogada ele apareceu, e aí um ponto a mais, um ponto bem interessante em relação ao Ramon Rick é que ele pisou na área depois da rebatida da equipe do Vitória, através do Lucas Arcanjo, e já chegou para finalizar, de fato, e finalizou bem, tá? O Lucas Arcanjo fez uma boa defesa, veio o rebote, desculpa, e ele teve aquela agilidade para já tentar buscar uma nova finalização, primeiro com a perna direita, depois com a perna esquerda. Então é aquele jogador que não tem claro, uma perna preferencial, uma perna ali que ele tem uma qualidade maior na finalização, mas não é um jogador que é cego em uma dessas pernas. Aqui não é tão preferencial assim, porque ele acabou aparecendo para finalizar tanto com a perna direita como também com a perna esquerda. Então algo que eu acho muito interessante. Então isso aliado à versatilidade que esse jogador já tem, é mais um ponto positivo em relação ao Ramon Rick, o que ele demonstrou no jogo. E por fim, nessa jogada ele apareceu protegendo a posse, e além de proteger a posse, ergueu a cabeça, voltou toda a jogada e saiu com muita categoria. Não foi aquele jogador que se afobou em mais uma pressão que o Vitória exerceu nessa saída de bola da equipe do Vasco. Então naquele momento ele poderia se afobar, poderia tentar um passe a mais, um drible a mais. Ele voltou, ele primeiro fez o domínio, a proteção, ergueu a cabeça e voltou a jogar, realizando o passe para a melhor opção de passe da equipe do Vasco naquela ocasião. Então mostrou sabedoria, mostrou também uma boa leitura de jogo, e é um jogador que realmente, se bem aprimorado, tem tudo para agregar em muito a equipe do Vasco e aos poucos se consolidar, pelo menos nesse primeiro recorte, como um titular da equipe Cruz Maltina, porque é um jogador que entrega versatilidade, entrega pisada na área, entrega visão de jogo, entrega intensidade, porque é aquele jogador que uma hora está na direita, outra hora está na esquerda, outra hora está atuando como meia central, outra hora aparece como se fosse um meia atacante de fato, para construir jogada. Então é um jogador extremamente intenso e um jogador muito efetivo nessas saídas para a equipe do Vasco. E claro, com a idade com a idade que não é avançada ainda, um jogador muito jovem. Então a tendência é que com a casca maior, com a sequência maior, esse jogador cresça cada vez mais, ganhe maturidade de jogo. Já mostrou ter essa maturidade de jogo, mas é algo que vai evoluindo cada vez mais nesse aspecto. Então é uma das gratas surpresas no Vasco nessa temporada, o Ramon Rick, e é um jogador que claramente caiu nas graças do técnico Pedro Manuel, que vem oportunizando o jogador, vem dando essa rodagem para o atleta, e conseguiu garimpar na base do Vasco esse grande talento, um jogador que sempre despontou bem na base do Vasco e que vem recebendo merecidamente boas oportunidades e vem agarrando boa parte dessas oportunidades. Então acho que nesse momento não cabe o Tietê, uma sequência do Tietê na equipe titular do Vasco, dependendo, claro,
do jogo. Jogos mais importantes, acredito que não. Em jogos mais importantes que eu falo que o Vasco leve com a seriedade maior, no sentido de necessidade mesmo, principalmente os jogos pelo Brasileirão Série A. Então acho que cabe sim um revezamento, mas vejo o Ramon Rick muito mais preparado e agregando mais a equipe do Vasco da Gama neste momento. O Tietchan é aquele jogador que, mesmo quando ele vai muito bem, ou quando ele agrega a equipe do Vasco, é um jogador que não tenta algo diferente. É um jogador de passe para trás, passe para o lado, sem muita efetividade em muitos momentos. Um jogador que, quando tem a oportunidade, se apresenta para ele, seja lá como for, cara a cara com o goleiro ou de média distância. É um jogador que destoa muito nesse aspecto. E o Ramon Rick não, tá com sangue nos olhos, é da base, é um jovem jogador, quer ter uma projeção de carreira ainda melhor e realmente tem essa parte anímica, esse desejo ainda maior de agregar cada vez mais a equipe do Vasco, que falta em alguns momentos por preciosismo, por uma falta de pegada e de combate maior para o Tietchan em muitos momentos. Então, um baita achado do Vasco da Gama, um jogador que se firmou na base, que cresceu cada vez mais na base, e que agora desponta muito bem na equipe profissional. E depois do jogo que ele fez contra o Vitória, acho que deve ser mantido sim na equipe titular. E vamos aguardar quais serão as próximas definições, inclusive já pensando no próximo jogo do Vasco da Gama pelo Brasileirão Série A, quais serão as definições do técnico Pedro Emanuel. Então é isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Se inscrevam no canal da Futebol que Encanta, deixem o sininho ativado, compartilhem os conteúdos de transmissões e também se inscrevam no canal Vasco Resiste, deixem o sininho ativado também por lá e sigam as páginas Vasco Resiste, Futebol que Encanta BR, e também acompanhem todos os conteúdos na conta do TikTok da Futebol que Encanta para ficar por dentro de tudo sobre futebol no geral e também sobre o Gigante da Colina. Um grande abraço e tamo junto!